Antes de eu começar o podcast, quero convidar você a seguir nosso canal. Nosso canal, inclusive, agora o canal de podcast está nesse canal novo aqui, ó. Você clica aqui embaixo, aí onde você estiver assistindo, clica em seguir, clica em curtir, ativa as notificações, porque com certeza nós estamos muito felizes porque é uma temporada nova de preparo, de ministração. Então nós vamos ter muitos ministros, líderes e referenciais para aquilo que é a nossa música, aquilo que é o nosso mover. Hoje, nessa tarde, eu tenho a alegria de conversar com ela, que é referencial para minha vida, para minha família, para minha esposa. É uma pessoa assim, que a gente admira, mas hoje a gente vai abordar alguns aspectos que talvez você que está aí assistindo do outro lado não conhece dela. Eu já conheço, é minha pastora de dança. Esse é o aspecto que eu e você já conhecemos, mas hoje nós vamos falar muita coisa interessante dela, que é minha amiga, minha irmã. Boa tarde, pastora Carol. A senhora está bem? Boa tarde, graça e paz. Eu estou muito feliz por estar aqui e eu estou honrada também por estar aqui Amém. com você, que realmente é meu irmão, meu amigo. Amém, e faz pastora. tanto tempo que a gente se conhece, A gente tem que tomar cuidado de bastante tempo, que talvez o pessoal vai se assustar, mas é bastante tempo mesmo, né? Exato. Foi o meu pastor. É verdade. Amém, pastor. Né? Amém. E realmente eu tive um grande referencial de adorador e eu tenho uma honra de estar aqui, né? Podendo compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor fez na minha vida aí nesses 22 anos, 22 anos já, pastora? 22 anos já como ministério e muitas águas rolaram, né? É verdade, é verdade. A pastora Carol, eu conheço ela, acho que desse tempo, mas acho que uma das coisas que mais marca a sua vida para mim, a gente está no altar sempre, nós fazemos parte do mesmo ministério, nós somos do Renascer Praise e nós atuamos juntos na sede, mas a gente atua desde Santo André aqui, nós somos dessa região. Uma das coisas que eu sempre me impressionei com a pastora Carol é uma coisa que eu sempre vejo de você, eu lembro, resiliência. As adversidades para aquilo que são os nossos talentos. Eu sou músico, a pastora também é musicista da dança, ela tem uma série de coisas. Mas uma das coisas que acho que mais tem a ver com a gente, no nosso ministério, na nossa profissão, é resiliência. E toda vez que eu olhava a senhora à frente do pessoal da dança, à frente dos projetos da igreja, à frente dos teus projetos que eu percebo, e nós vamos falar aqui agora, eu vejo que você é uma pessoa que a adversidade nunca te paralisa, né? Você tem uma resiliência muito séria. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa que... Como é para você, que você é mãe, pastora, profissional excepcional, continua estudando. Como é que é gerenciar isso tudo? Bom, ter essa resiliência, né? Realmente não tem como. Eu preciso... Às vezes a gente precisa realmente reconhecer aquilo que são as nossas qualidades. Amém. Ainda que muitas vezes, por muito tempo, eu não as conhecia. Mesmo sabendo que eu sempre tive essa característica. Mas minha mãe sempre falava assim, ai, Carolina dos meus pecados. Porque ela sempre disse que eu sempre fui muito porreta. Olha isso, né? Aí. Ela sempre queria falar um não, ou meu pai também um não. E eu, de alguma forma, sondava desde pequenininha. E ela sempre falava essa frase, Carolina dos meus pecados, eu não acredito! Tipo, você conseguiu o que você queria de novo! E era assim que realmente ela falava, né? Hoje ela é uma serva de Deus. É verdade. O bispo de homem, né? E a gente batizou ela. Eu sou a terceira filha. A terceira filha, é verdade. Né? E eu acho que, assim, por a minha mãe ter tido muito medo de ter a mim, e ela ficou tão preocupada, porque no segundo filho dela, ela teve o filho, e depois de 5 horas esse filho veio a morrer. Meu Deus, que no caso foi o meu irmão, né? Porque ele passou do horário de nascer. Então, eu acho que ela tinha tanto medo, e de repente, desde pequena, ela... Sabe? Nossa, com cuidado e vai pra cima, vai, conquista. Cuidado pra você não se machucar. De repente, depois eu nasci, tive coqueluche. Nossa, eu fui operada da apendicite a pressas, quase morri de novo. Então, nasci com as pernas tortas. Pastora. Né? Então, assim, essa deficiência realmente, ela... e aí eu sempre escolhi coisas que seriam um desafio pra mim. Que legal. Por quê? Porque, para quem sabe, você vai estudar clássico, é uma coisa tão alinhada. É verdade, e o pastora. médico disse que poderia ser que, se eu fizesse um balé clássico com 3 anos de idade, eu poderia deixar de usar bota.
Porque A senhora usava bota eu para usava alinhar. bota Pra pra alinhamento. alinhar. E eu dava bicuda em todo mundo. Meus irmãos sofriam muito. E ele falou assim, olha, pode ser que a gente possa conseguir, né? Porque ela vai ficar realmente a infância dela com bota. Então, eu fui pro balé clássico. Balé clássico. Algo totalmente alinhado. Algo que eu acredito que eu era o patinho feio, porque eu não tinha as minhas pernas alinhadas e os meus pés também eram um pé de pato. Olha isso aí, pastora. Explica pra gente um pouco, eu que sou de fora, o que é, quando a senhora fala tem que ser mais alinhado, o balé clássico. Pra gente que talvez não conhece um pouco, o que significa esse alinhamento para se entrar nesse tipo de balé? Sim, o alinhamento que eu já não tinha de uma anatomia natural. Ok, Né? Que ok. a posição anatômica, você coloca os seus pés paralelos, os calcâneos alinhados ali nos isquios, e ali tem um alinhamento, né? Dos seus pés, tem a curvatura, né? Do arco do pé. Olha, aquilo que seria... tudo isso. Vamos dizer, qualquer pessoa normal, ela nasce com essa virtude, né? E eu não nasci com essa virtude. Mesmo com os pés paralelos, meus pés eram tortos, né? Minhas pernas eram voltadas para dentro e os meus pés também eram pé chato. Então, eu tive que trazer essa formação, né? Então, por exemplo, até hoje... Guerrear por essa formação. Exato, tem que guerrear e batalhar. Porque Olha isso aí. o balé clássico, o que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar... Ele machuca um pouco anatomicamente o corpo, porque ele vai te pedir o para fora. O andeor para fora. Enquanto nós, como seres normais, nós temos os nossos pés paralelos, né? Então, anatomicamente, você já força algo que você não nasceu para isso. Não nasceu. Uau. Só que tem pessoas que têm essa elasticidade e essa estrutura óssea. E com o tempo, essa estrutura muscular, ela vai se achegando. O meu nunca se achegava, eu acho que até hoje. Até hoje. Então, por exemplo, tem a primeira posição, que é os dois calcanhares juntos. Segunda posição, que os calcanhares é um pouco mais separados. A terceira posição, onde o calcanhar é no meio do pé. A quarta posição, onde os pés... já vi isso aí, agora eu tô entendendo. Né, o calcanhar, ele tem que estar para fora. E na quinta, que até hoje é a minha a dificuldade. Porque eu tenho os quadris hoje, faz uns 3 anos, 4 anos, 1 ano antes da pandemia, que eu fiz uma ressonância. Como é que estava? E é uma estrutura realmente pequena. Tanto é que eu não consegui ter partos normais, justamente por causa disso. Okay. Né? Além de ter, não conseguia ter filho, porque eu era estéril, eu já tinha... Pastora, que testemunho poderoso. Eu já tinha... É um osso que bate, né? E quando eu tenho muita dança, Sim, às vezes, se eu sim. não tomar um cuidado com a reabilitação, ela gera uma pequena dor. Mas aí eu fiz o balé clássico e iniciei. Então, por exemplo, desde os 3 anos de idade fazendo. Aí eu me lembro que a gente foi mudando de escola, né? Foi colocando em escolas mais, vamos dizer, específicas e melhores. Mas toda vez que eu chegava num nível como, por exemplo, achando que eu já estava no 3º ano, eu mudei de escola para uma escola que seria um pouco mais renomada, que tinha uma metodologia da mais Royal, gabaritada, enfim. Né? Não, você volta com a sua filha pro primeiro, porque ela não vai acompanhar as demais crianças. Uau. Então, eu sempre voltava. Eu não me opunha, porque realmente, de fato, eu não acompanhava. Então, quando veio a sapatilha de ponta, que é um gesso, hoje a gente tem um total conforto. Hoje eu tenho uma sapatilha Gainer que ela é um pouco de um investimento maior, mas ela é como se fosse um tênis bem confortável. Mas antigamente era gesso mesmo, era ponteira de pano, doía os pés. Teve alteração, então? Os dedos são feios, né? Mas hoje em dia, com a tecnologia, não mais. Então, esse foi o meu início. Aí depois, com 10 anos, eu fui pro taekwondo. Gente, guarda isso aqui. Trabalhar Pastora, repete isso aí. A senhora foi pro... taekwondo. Vai guardando. Porque minha mãe dizia Mas por que o taekwondo, gente? Porque eu era uma criança que minha mãe falava que eu não parava. Ela falou, eu não aguento essa menina. Eu encontro Jesus... Na verdade, Jesus que me encontrou, né? E realmente foi uma coisa muito louca, porque eu tinha um vizinho, eu tinha 11 anos. E esse vizinho ele era maior de idade, né? E esses vizinhos eram muito próximos à minha família.
E esse vizinho simplesmente falou assim, olha, eu vou para um show com a minha família e a gente pode estar levando a sua filha junto? Então foi a mãe, o pai e ele. Já era um homem, assim, bem mais velho, né? Se eu não me engano, eu acho que ele tinha uns 20 anos, enfim. E ele tinha uma irmã. Falou, a gente vai para um show. Falei, um show? É o que eu lembro, né? Mas eu só descobri isso depois que eu me converti. Aonde foi que eu fui? Que eu já vou te contar. Olha isso aí. Aí eu fui num show. Um lugar enorme. As pessoas estavam com umas bandeiras na cabeça escrito Jesus. E estava chovendo. E era uma banda de rock. Eu entrei naquele lugar com ele. Falei, aonde que eu tô? Mas eu amei. Falei, que da hora. Todo mundo pulando. Aí uma coisa que eu não me esqueça. No outro dia, aí eu lembro que eu ouvi, enfim. Só que aí a chuva apertou. Aí depois a gente já veio embora. No outro dia, eu falei, mãe, eu tava nesse show. Tava passando no SBT. O Aqui Agora. Sabe o homem do Aqui Agora? Ele falou, aí eu falei, mãe, eu fui nesse show aí. Ela, ai, que legal. Acabou. Aí eu só vou pular pra poder voltar. Claro. Quando eu me converti, não sei se você lembra de uma amiga, Claudinha. Claudinha. Eu estava pegando Nossa a amiga em comum. Eu encontrei ela faz uns 2 meses atrás. Nossa, tá queridíssima. Nossa. Eu abri a Bíblia dela. Aí tava assim, SOS da Vida, Pacaembu. Caramba. 1900, se eu não me engano, 92. Eu falei, Cláudia, eu fui nesse lugar. E aí veio na minha mente. Porque eu não sabia onde eu tinha ido. Eu era muito nova. E logo depois desse vizinho, eles foram embora para Taubaté e nunca mais os vi. Mas nesse dia, em 2001... Deus se aproximou. Em 2001, porque eu fui duro na queda, viu? Fui duro na queda, vou explicar. E em 2001, quando eu li a Bíblia dela, falei, eu estava aqui. Falei, meu Deus, eu fui num SOS da vida. Então, eu acredito que ali Deus me marcou. Eu também acredito. Me protegeu. Eu creio. Por aquilo que eu iria passar. Porque eu passei uma situação... Plantou em você uma semente ali. Exatamente. Exatamente. Tive uma vida de atleta muito intensa, né? Com taekwondo. Quanto tempo de atleta você... Eu comecei com 10 anos, né? Ativa mesmo? Assim. Ativa. Com 12 anos foi quando eu fui para minha primeira viagem. Minha primeira viagem foi mais ou menos com 11 em Piracicaba, no meu campeonato primeiro de brasileiro. E ali eu já fui consagrada campeã. E toda a minha adolescência, se você for um pouco na minha casa ou na casa da minha mãe, que tem algumas coisas, é primeiro, segundo. Segundo, primeiro, invicta. E eu tinha essa marca, né? E em 2000... E aí, quando eu tinha 12 anos, a primeira viagem foi para o Paraguai. Era um campeonato mundial de artes marciais. Artes marciais. E aonde eu conheci o John. Uau, isso aí... Bispo John, Bispo John, tá vendo? No meu podcast aí ele você tá sabendo. Eu não contou, esquece, não contou, esquece. Tá vendo? Ele esquece essas coisas, mas eu não esqueço. Isso aqui vamos fazer um rios, vamos fazer um corte, ele ó. chegou como um garanhão pra cima de mim. Bispo John. Mas eu, né, já com 12 anos, eu já tava de paquerinha com outro menino, né, da minha academia. Claro. Mas ele chegou e eu fiquei, uau. Nossa, eu tenho 12. Aí ele falou, eu tenho 16. Mentira, mentiu já pra mim desde... Mas só pra me conquistar. Só pra conquistar. Mas só porque que ele lindo, falou que lindo. tinha 16, eu me apaixonei. Porque tem um pouco disso, né? As meninas novas não querem os meninos da minha idade. Eu falei, uau, você tem 16. E ele era faixa marrom de karatê. Depois inverte tudo, né? Depois a gente quer ser, tá? E depois ninguém... Exato. E aí ali eu falei, uau. Simplesmente nesse campeonato... Tava eu e o Pedro, né, o meu irmão que fazia, e a minha tia que estava nos acompanhando nessa viagem e eu com toda a turma ali do Clube da Ford, onde eu iniciei meu estudo do taekwondo. E aí, simplesmente, a gente passou a viagem inteira de mão dada. A viagem inteira de mão dada. Ele ficava no meu colo, assim, e a gente curtia. Só que não tinha nada de beijinho.
No final do campeonato, ele veio querer dar aquele beijo em mim. Aí No final do campeonato? Ele falou assim, aí ele veio, ai, não sei o que lá. E ele veio se aproximar e eu coloquei a mão assim. Stop. Falei assim, ó, vamos combinar um negócio. A gente tá indo embora agora pra São Paulo. O mestre dele era o mestre da minha professora. E a gente não se conhecia. A gente foi se conhecer no Paraguai. Foram 2 ônibus. Nesse campeonato Taekwondo. Foram 2 ônibus lotados de atletas e aonde a gente foi se conhecer lá. Falei, a gente tá indo embora pro Brasil. 24 horas de ônibus, né? Se houver paradinhas pra gente poder almoçar e comer, vai rolar o beijo. Se não parar e a gente não se encontrar, não vai rolar beijo nenhum. É isso aí. Combinado? Combinado. Nunca mais a gente se encontrou. Gente, peraí. Para tudo, é isso mesmo? Não se encontramos mais. Aí eu tava com 12, né? E aí, num campeonato, quando eu tinha 14, 2000 não, em 96, eu estava arbitrando a luta dele. Então, eu estava como técnica, tinha 4 cadeiras, o juiz no meio, e ele estava lutando. Ele era bem breguinha. O Bispo John, tá vendo? Ele usava aquela faixa, sabe, do Daniel San? San. Do Japão, assim, e ele tava lá. Enfim, ganhou a luta, né, porque ele também era muito bom. O Bispo John contou isso aí. E aí, eu sentada lá arbitrando, aí o camaradinha, John, senta aqui atrás de mim. Aí ele chavecou eu e falou assim, nossa, como você tá charmosa hoje. Eu falei assim... Bispão. Eu tô trabalhando, gente. Eu tô aqui. Aí eu olhei pra trás, eu falei assim, eu não acredito. Já dei aquela risada. Eu falei, não acredito. E aí começou a paquera. Aí dali, ele era hippie. O Bispo John era hippie? Hippie. Gente, Deus, esse podcast tá me abrindo minha mente. Ele falou assim, ó, eu tô com uma barraquinha perto daqui. Como hoje é o último dia do ano pra estar no Taekwondo, que era o último dia, era dia 21 de dezembro de 1996. Fechamento de ano. Fechamento de ano. Eu tô saindo daqui da festinha e tô indo pra minha barraquinha no Veracruz. Aqui, o Veracruz. Quer ir comigo? Falei, eu vou. Cheguei lá, ele veio me buscar, bem breguinha, calça capoeira. Eu lembro disso. Anéis da maconha. Trevo da maconha. Ele já tinha moto, essas coisas? Não, ele já tinha, não, ele andava de bike ainda. Ele tinha 16 anos. Meu Deus do céu. Ele andava de bike. Regata. Eu falei, gente, mas ele é feio, mas ele é tão lindo. E aí foi. E aí ele me levou para o Veracruz. E chegando ali no Veracruz, eu falei assim, gente, meu Deus. Aí eu liguei meu pai. Falei, pai, eu posso ir? Né? O John vai me... Tal, eu expliquei. Ele, tudo bem, é um menino, né? Da confiança, da minha professora, do mestre, não tem problema, pode ir. E chegando ali, ele estava namorando uma outra menina. A menina estava esperando ele. O irmão dele, o Peterson, estava como Papai Noel Peterson. Nesse evento e falou assim, ó, eu trouxe a Carol. A Carol agora é minha. Não tinha nada ainda. Já manda essa menina embora, que eu não quero mais ela. Olha. Aí a menina foi embora. Eu descobri só depois, né? E a partir dali a gente deu o nosso primeiro beijo ali. Amém. E aí ele falou assim, onde você vai passar o final do ano? Eu falei assim, eu vou passar o final do ano na Praia Grande. Ele, ai, que legal. Eu tô com a minha barraquinha ali na Praia Grande a partir do dia 26. Eu falei, sério? Poxa, que legal. Ele, mas aonde? Eu falei, no Boqueirão. Ele falou, eu também vou ficar no Boqueirão. Eu falei, sério? É. Ele falou, você vai ficar onde? Eu falei, eu vou ficar num prédio perto da Iopa. Ele, você tá brincando. Eu também vou. Eu falei, então a gente se encontra lá. Dia 26 de dezembro, ele chega com o Chevette do irmão dele, que ele não dirigia ainda, né? Buzinou meia-noite. Lá vai eu descer do prédio. Aí meu pai aparece na janela. Quem é que tá aí, Carolina? Falei, pai, lembra? O John. Sobe agora. Aí eu falei assim, não, calma, eu vou falar com ele só um pouquinho. Você não vai vir? Peraí que eu vou te pegar agora. Aí meu pai desceu rapidão. Falei, John, não dá, amanhã a gente conversa. Tchau.
E ali, no outro dia, ele comprou uma aliança, me pediu em namoro. Que top, E mano. conversou com meu pai. E ali começou o nosso romance. Aleluia. Quer dizer que foi de um jeito perspicaz dele, um jeito ousado, mas também de modos corretos. Sim. Isso já marca a vida de vocês, dali Já pra marca. frente, né? E aí, tudo começou. Só que uma coisa que eu tinha que ele não Esse tinha. ano era o quê? Esse ano? 96. Eu já era bailarina, eu já era ia nos campeonatos taekwondo, já fazia jazz, já ia para festival de dança. O que você tinha na sua cabeça sobre o futuro? Sobre ser atleta ou mais bailarina? O que você Eu não já sei. pesava muito? Eu não sei, porque a minha professora, ela era bailarina e professora de taekwondo. Então, eu acho que eu Então, na imaginava verdade, você a não- mesma a mesma coisa, a mesma Eu poderia coisa, fazer ok. as duas coisas que não iria me impedir. Então, eu nunca precisei disso. Só sei que quando a minha professora, assim, de balé ficou sabendo, aí deu pau na academia. Falou, como uma bailarina vai lutar agora? Nossa, que horrível. Preconceituosa É isso que eu ao ia te perguntar, extremo. uma coisa que eu tenho dúvida. Como é que era essa gestão Era da difícil. bailarina? E como é que é, não sei, nesse meio? Se você ser de artes, né, do balé, mas ao mesmo tempo ter de uma outra arte, que é uma arte de contato, né? Exato. De um esporte de contato. Exatamente. Então, quando a minha professora de balé ficou sabendo que eu ia para o Paraguai e eu iria faltar em algumas aulas, ela teve um infarto, Piripaque. um piripaque. Mas eu falei, eu vou, porque eu gosto. E aí eu fui. Depois eu voltei pro balé e tudo bem, né? Eu dava conta das Dava coisas. conta, que é o que eu vejo você falando Entendeu? desde Então, o começo. isso eu tava com 14 anos. Só que aí, nessa onda de 14 anos, começou a onda do El Chan. El Chan, axé, porque eu era mística, eu era católica, eu adorava um signo, eu era do cristal, eu era dos paduá, eu fazia simpatia. Essa era a Carol. E que fazia o balé, que fazia o taekwondo, que era um pouquinho... Essa coisa desse misticismo religioso vem da sua casa? Como é que é? Vem da Vem minha um casa, pouco- porque a minha mãe era cartomante. É isso que eu queria saber. Minha mãe era cartomante. Então vem meio que um pouco do lar, né? Sim, é. Minha avó tinha guia, minha mãe era cartomante, ela lia a carta. Então, eu nasci nesse ambiente. Nasceu nesse ambiente e assimilou, E o né? catolicismo, porque a minha família é Charlite, que é Arlite. Então, é católica muito forte na Itália. Hoje eu tenho o nome em algumas igrejas na Itália hoje, onde a minha família mora até hoje, que o nome da minha família está dentro de igrejas. Porque Olha. foram consagradas no sentido de ofertas que sempre ajudaram a igreja, né? Então, eu nasci nesse lar. E como eu também tive um problema familiar muito grande com os meus pais, pela separação deles, porque eu fui uma pessoa sempre muito curiosa, e isso me custou muito ser curiosa. Mas eu sou curiosa até hoje. E é um problema isso na minha vida. Porque não é uma questão que eu sou curiosa porque eu quero. Parece que é um instinto. E aí eu fico sabendo de coisas que não era para mim saber. Só que, ao mesmo tempo, era para mim saber, para poder resolver. E eu me lasquei. Porque a separação dos meus pais foi devido a eu saber muitas coisas que não era para mim saber. Acontece quando essa separação? Aí, foi em 94, que eu sei 94, que todas as senhas do meu pai até o ano passado era 94. Eu falei, pai, por que a sua senha é 94? Ah, quando sua mãe me abandonou. Eu falei, então vamos mudar essa senha? Hoje a senha dele é Carol 2022. É isso eu falei, aí. Mas foi uma marca muito forte. Então eu tinha, em 94, eu tinha 12 anos, quando eles se romperam. Isso marca, né? Ah, marca, porque tem coisas que eu não posso nem entrar em detalhes, porque os meus filhos nem sabem. Tá. E eu nem quero que eles tenham essa imagem dos avós. Mas, para mim, teve coisas que eu fui me libertar de algumas imagens, eu posso dizer, um ano e meio antes desse ano, ainda. Olha. Com marcas que realmente são muito profundas. E, realmente, Deus, ele fez eu passar por muitas situações para poder entender o plano dele, que foram muito doloridos, né? Eu tive situações na infância onde eu fui... Meu pai, a gente sempre teve a família grande. E deu ser chegar, né? Graças a Deus, ser tocada por um dos tios, né?
Teve a situação dos meus pais em relação à separação. Tudo isso pesa, tudo isso pesa. Eu tive, infelizmente, o meu pai nessa época que ficou depressivo. Eu tive que conhecer, nessa idade, uma outra mulher que ele iria ficar. Presenciei polícia dentro da minha casa, porque meu pai, violento, acabava machucando a minha mãe. Aquela casa, numa gritaria que é só. Uau. Então, realmente, foram muitas marcas que foram colocadas ali. E o nosso problema nunca foi dinheiro. Foi sempre o caráter mesmo. Que Olha muitas isso aí. vezes o meu pai, ele herdou um caráter realmente muito maligno. Ok. E a minha mãe, por ser o primeiro namorado dela, e aquela mulher tem que ser sempre submissa. Então, você casou comigo, você tem que fazer tudo o que eu quero. Senão eu vou te abandonar. Havia um ranço dessa geração assim, E, né? de repente, ela se via fazendo coisas que realmente não era Ia da contra índole. Mas ela fazia. Pra quê? Pra não perder filho, pra não perder casamento. A mulher aguenta muita coisa. Então, ela carregou isso, né? Então, ela já tinha perdido um filho, ela já tinha perdido um casamento. Ela foi... ela teve que entrar num caminho que... De uma reconciliação comigo muito forte, porque foram situações muito pesadas, assim, né? E que até mesmo o meu relacionamento com os meus pais, por muito tempo, ele só voltou depois que o meu pai e minha mãe se tornou verdadeiramente Dorcas da obra de Deus. Eu vejo. Porque se a gente não tivesse feito isso, eu acho que obviamente Haveria uma certa lacuna. Não iria, porque foi muito pesado. Muito pesado. Tem coisas que, né, às vezes a ingenuidade dos meus filhos, né, realmente vê o vô como um grande herói. E eu quero que ele tenha essa imagem dele, né? E aí ele falou, eu acho que uma palestra que a gente foi assistir, foi assim, quem é mais equilibrado? É a sua mãe ou o seu vô? Aí o meu filho, com certeza o meu avô. Aí eu, Porque participa de um outro tempo, né? Exato. Eu, sei. Ai, Jesus, como as coisas são injustas, né? Às vezes a gente tem vontade de falar, mas eu não posso. Não, é verdade, verdade. Né? Eu falei, verdade. exatamente, Kevin. Você não sabe, ele é tão equilibrado, você não sabe. E hoje meu pai fala que eu sou a pastora dele, né? Porque ele fala que eu vim pra arrumar algumas coisas na vida dele. E eu acho que a ovelha mais difícil que eu consegui domar, eu acho que foi meu pai. Eu acho, pastora, que você está falando pra gente aqui nesse podcast de um assunto que é maravilhoso. Eu acho que... Eu conheço a pastora Carol da igreja, mas hoje eu presencio a pastora Carol da família. E na minha opinião, você me corte a hora que você quiser. Na minha opinião, a igreja mais importante a ser igreja é dentro da sua casa. Eu tenho certeza de que você precisa... É o mais difícil. É o mais difícil, eu sei, porque... E quando o filho entra na adolescência, a imagem que veio na minha mente, Senhor da graça. Sabe qual é a imagem que veio? Um touro. E eu em cima desse touro. Você vai domar esse menino, porque senão ele vai domar você. Era a imagem que vinha. A imagem que vinha. E seu filho mais velho é lindo, lindo, maravilhoso. Mas humilde. As pessoas vê, ai, como ele é lindo, ai, não sei o quê. Acha que as coisas, assim, são simples. Não são. Claro, vocês já são adoradores. Imagina, Não, filho não de é. pastor, não sei o quê. Eles não sabem. São os mesmos desafios, eu até mais. Do que eu passei. E o que eu passo. Porque, como eu falo, trabalhar... ser pastora, né? Não que eu quero ser pastora deles, eu sou mãe. Mas realmente a ovelha mais difícil sempre é a família. E é onde você tem que mostrar o seu valor como servo de Deus, né? Porque eles te conhecem muito. Exatamente. E você os conhece muito, Exatamente. né? Aí ontem, algo assim, ontem eu reuni o pré-tim, que agora o Cauã é o pré-tim, e eu chamei os meninos para uma conversa. Falei da eleição deles. Aí o Cauã comentou uma coisa ali comigo. Eu falei assim, ok, mas ali eu não estava como a sua mãe, eu estava como a sua pastora. Isso aí. Essa é a pergunta que eu te faço. Eu falei assim, o que eu falo... Como é que é o relacionamento? Tá falado. Você não discute se eu tô certo ou se eu tô errado. Aí ele murchou.
Porque ele achou que ele poderia, que eu tinha que falar alguma coisa que pegou Corroborasse ele. com ele. Entendeu? Aí ele, verdade. Então tá, Tá ensinando. tô ensinando. E é difícil ensinar. Dói tanto nele quanto na gente. Dói. A gente sofre muito. Até mais, às vezes. Muito mais. Né? Por quê? É igual você ver uma pessoa no abismo. Quando você vê a pessoa no abismo, o que você faz? Você grita. Ai, sai daí! É o mesmo caminho. Só que a pessoa não sabe que tá no abismo. Na maioria Aí das ela vezes. vai olhar pra você e falar assim, nossa, pra que tanto? Só pra ser uma louca? Porque não entende. Mas eu tô enxergando. E eu tenho essa sensibilidade. Eu sinto, eu Amém, vejo. amém. Com 8 anos de idade, como minha mãe sempre teve uma espiritualidade, eu acordei uma vez de manhã e eu escutava anjo. Um coral de anjo. Falei, mãe, você tá ouvindo? Ela ouvindo o quê? Falei, mãe, eu ouço. Tem um coro. Tá me ouvindo? Não tem nada, Carolina. Eu falei, sim, eu ouço. Com 8 anos. Eu tô ouvindo. E ela me acordou bem cedinho pra ir pra escola. Falei, eu tô ouvindo. Tem uma coisa, eu não sei o que é, mas quem tá cantando agora? Eu vim descobrir depois o que era. Então, com 14 anos, o John, ele tinha um defeito. Ele não deixava eu dançar. Porque ele não dançava. O Bispo John não dançou depois de você. Isso ele contou no podcast. Então meu aniversário de 15 anos foi uma alegria. Porque eu tinha que ficar na cadeira. E se eu levantasse, ele me olhava feio. Eu falei, eu quero dançar. Eu não gosto de dançar. E você não sai daqui dessa cadeira. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu fui me apagando. Mas ao mesmo tempo... Por causa do relacionamento. Por causa do relacionamento. Porque você entra numa que você acha que você tem que, tipo, se anular. E eu me anulei. Só que... Parece que está se repetindo o ciclo que você via na sua casa. Talvez até esse momento. Exato. Exatamente. E aí eu falei assim, gente, tudo bem. Obviamente, eu não podia gostar de descer na boca da garrafa, nada dessas coisas. Mas era a minha cultura. A gente não sabe que a gente está fazendo algo que é feio. É algo cultural. Você não tem esse entendimento. Então, a gente samba, eu dançava. A minha tia fazia as minhas mini roupas para dançar, mas eu não dançava pensando em coisa feia. Eu dançava Fazia parte da porque cultura. é a minha cultura. Eu gostava de me expressar daquele jeito. Então, ele não gostava. Então, com 18 anos, quando ele fez 18, e a primeira calça jeans que ele ganhou na vida foi minha também. Porque até então, era difícil. Falei, meu Deus do céu. Ele veio de uma família mais humilde. Então, era difícil eu falar que eu não tinha problema com dinheiro. E ele com super dificuldade. Porque o pai dele, desde criança, acho que desde os, 7 anos, ele tinha que ir na praia vender coisa. Lutando, né? Lutando. Falei assim, mas é fácil. É claro que eu vou pro campeonato. Na minha cabeça não tinha dificuldade nenhuma. Mas nele, se ele não batalhasse, ele não Acabou. iria conseguir. Acabou. Até hoje, às vezes, ele falou assim, falei, como é que a gente vai mudar de casa? Ó, é simples, eu vou lá, gostei, faz isso, isso, isso. Aí ele fica, não, mas a gente não tem. Lógico que tem. Tá doido? Tem sim. Então, às vezes, dá um choque, às vezes, né? Porque precisa reprogramar a crença. Né? Então, aí ele é verdade, então vamos. E aí é isso. E com 18 anos ele começou a dançar. Só Com que aí 18 anos a ele gente começa a dançar. Como começou é que a dá dançar. essa dança? Como Essa é que... dança horrível, que destruiu o nosso namoro. Porque aí a gente montou uma companhia chamada Sol da Bahia. Ele dançava com mini shorts, eu com mini shorts, mini tops e ele também. E aí a gente foi pro mundão. Então a gente deixou a cultura brasileira realmente entrar. Saímos do taekwondo. Com 18 anos vocês dão uma pausa Dei a pausa. no taekwondo. Vão dançar com essa companhia. Vai dançar. Por onde anda essa companhia, assim, naquela época? Por onde começou a andar essa companhia? Nossa, por tudo que é praia. Tudo que é balada. Qual era o forte dela? É Ilha de Capri. Ok.
Reggae Night? Ok. Nossa, quem que não ia numa Reggae Night? Eu só não participei da Loira do Tião porque eu não tinha 18 anos. Eu tinha 17. Olha. E aí, realmente, eu não participei, porque era o meu sonho. Ah, olha só. Olha isso aí. E ele Só já que- atuando forte. E ele atuando forte, porque, querendo ou não, o John Lee sempre foi autodidata, né? Então, ele tinha arte marcial muito forte, porque depois ele migrou pro taekwondo também. Então, ele também se tornou um faixa preta, tanto de taekwondo e tanto de karatê. Então, a dança pra ele, depois que ele pegou, Que ele foi pegou fácil. foi fácil. Aí, ele logo se tornou coreógrafo do Axé Blonde. Axé Blonde, o Bispo John, Rodrigo Pavanello. Rodrigo Pra Pavanello. ser... Foi fácil, mas também foi a porta de destruição do nosso relacionamento. Nesse momento, ele começa a ter uma afluência, um crescimento profissional e, ao mesmo tempo, vocês, como casal, como namorados, começam a ruir, Aí sim. né? Aí era briga, aí não entendia. Eu montei a companhia junto com ele, ele me tira da companhia pra pôr outra. Então, é umas baixarias assim. Meu Deus. Então, não Aí- começa a convergir. Não, aí eu entrei em depressão. E aí eu recebi o primeiro convite para ir para a igreja. Eu falei, imagina, crente. Aí onde eu queria chegar. Você tá louca? Eu nunca. Eu odeio crente. Em depressão. Em depressão. Lutando. Lutando. Eu falei assim, eu era assim, até assim, não, é melhor se matar. Eu falei, não, que matar nada, eu não tenho nem coragem para fazer isso. Era muito cagona mesmo. Porque senão eu tinha feito, né? E eu falei, não tem, como é que eu vou fazer isso? Bem que eu queria sumir daqui. Mas eu não sabia como sumir. Então eu fiquei depressiva. Parei o taekwondo. Nessa época eu era técnica de nutrição, que eu tinha me formado no ensino médio. Trabalhava na Toyota, trabalhei na BASF como nutricionista, técnica de nutrição. Dei a pausa no taekwondo e tava com a dança. Aí eu fui pra banda de formatura para dançar profissionalmente. Banda de formatura. Banda de formatura. Que aí a gente foi pro Mato Grosso e eu passei o Réveillon fora de casa pela primeira vez dançando. Aí foi a primeira vez que teve uma quebra, né, com a minha família, de não passar com eles, não passar com o John. E aí eu entrei nessa companhia, onde eu trilhei por alguns anos e eu fui fazer festa com banda de formatura e eu fui dançar. Então, era desejada, eu era a bailarina da noite, aquelas coisas tudo. Fui dançar em carnaval, fui dançar de biquíni. Então, umas coisas assim que eu falei, meu Deus do céu, olha onde a gente chega. Mas mesmo assim, com o caráter de não estar fazendo algo de errado. Mas era a minha profissão. Mas era a sua profissão. Porque eu não saía com nenhum outro homem. O John foi o meu único namorado. Que legal. Né? Isso é então eu maravilhoso. não tinha essa pretensão. Eu dançava, ganhava meu dinheiro, mas sempre depressiva porque eu não estava com o John. Então, nessa busca de querer ele, eu fiz tudo. Tudo que você imagina eu fiz. Até um dia que eu fui lá na casa dele, roubei uma cueca e fui fazer trabalho espiritual. Meu Deus. Eu fui no meio de uma comunidade. Meu Deus. Uma amiga minha me levou, falou, você quer ele de volta? Eu falei, eu quero, eu faço tudo o que você quiser. Então tá bom, então vamos trabalhar, é possível. Eu falei, então vamos fazer. O que eu preciso fazer? Ela, ó, quanto você ganha? Eu falei, na época, né? Eu era estagiária de nutrição, eu acho que eu ganhava, era R$400. Que era um bom valor para a Era época, um um bom ótimo valor na época, mas vale refeição Ok. e transporte. Eu trabalhava na Toyota. Eu chegava na Toyota, imprimia todos os santos pedidos que eu precisava para fazer a promessa, eu acho que era 1.000. Então, o estagiário sabe. O que estagiário mais sabe fazer é tirar xerox. Tirar xerox. E aí, eu fui tirar xerox e eu dei todo o meu salário. Aí, eu falei, pai, me leva para trabalhar porque, ai, tô cansada. E o meu pai sempre fiz tudo o que eu quis. Até hoje. Ah, que legal. Não tem nada que eu não peço meu pai, ele fica nervoso, depois ele me xinga. Ah, tá bom. Vambora. Vamos embora. E aí, ele me levava. Por causa desse Porque, trabalho. lógico, eu já tinha gastado todo o meu dinheiro. Eu dei tudo. Como é que fica a sua vida após esse trabalho? Destruída. Porque aí eu fiquei agora A mercê toda de semana indo no terreiro. Imagina. Ir no terreiro fazer
trabalhos espirituais. Só que a moça estava aí, eu estava aqui e o quadro de Jesus estava aqui. Aí ela falava assim, quem vai fazer é ele. Eu creio, porque eu era muito religiosa. Eu creio. Imagina que me passava qualquer outro tipo de pensamento. É ele, é Jesus. Eu creio, é Jesus que vai fazer. É Jesus que vai fazer. É, sim. Tanto é que, quando chega no ápice, que eu estava em depressão, eu peguei a cueca dele, aí eu fui em outra mulher, ela falou, ó, vou fazer aqui. Aí ela fumava. É, aquele jeito, né? Não dá pra imitar aqui, mas... né? Ela falou, ó, você vai casar com ele. Você vai trazer aqui a sua coroa. Combinado? É um pacto que você tá fazendo. Eu falei, combinado. Pega a cabeça de gesso. Aí eu peguei um manequim. Pega um lençol da cama. Peguei um lençol da cama. Falou, pega agora, acho que era 3 ou 4 coração de galinha. Fui lá, comprei coração de galinha. Pega a vela vermelha, 3 vela preta, 3 vela não sei o quê. Traz tudo pra mim. E vai ficar tanto. Que era o meu salário e mais um pouco. Meu Deus. Você vai me entregar. Você não vai me dar um centavo nem a menos e nem a mais. Você tá me ouvindo? Aí eu, tô, claro. E fui fazer o despacho. Tinha que ser encruzilhada, tinha que ser no riacho, tinha que ser de madrugada. E ela foi fazer todos eles e eu fiquei por um bom tempo. Então, obviamente que a depressão veio muito mais forte. Você abriu no mundo espiritual, o mundo espiritual é muito foi sério. aberto. Você cedeu. Cedi, mas achava que era de Deus. A gente nunca acha. Por isso que, assim, quando as pessoas, né, falam, as pessoas não têm Deus. Não, tem que tomar cuidado. Eu acho que você está assistindo isso aí, você tem que tomar cuidado em como você trata essas pessoas. Cuidado, porque você fere demais. Você fere demais. E não pode ferir. Porque é a crença da pessoa. Quem tem que descobrir quem tá certo e tá errado é a pessoa. Não é ninguém. Pela mão de Deus. Pela mão de Deus. Pelo agir de Deus. E todas as minhas amigas crentes que eu tinha, no Colégio de Brasília que eu tinha, que vinha falar qualquer coisa, mas eu meti o pau nelas. Falei, com essa boca, sua crente. E aí a gente tinha um jargão. Quem é crente é da... né? Ok. A gente arregaçava os crentes. Odiava. Falava, você não vem não, hein? Você não vem não. E aí a gente teve uma perca, né, no meu colégio, de uma amiga nossa que veio a falecer. Aí tinha a nossa amiga crentinha. Não sei se você conhece a Priscila Canovas. Priscila Canovas. Minha amiga do Brasília. Que... Aí dava nós uma mais doida do que a outra, porque a gente Priscila se ama é um pouco, até hoje. Ela é bem... Um abraço pra Priscila. Ai, Jesus. E aí era a doida de pau e a doida de pedra. A gente se amava. E tinha a crentinha, que era a Kelly, na nosso ouvido. E a gente zoava essa Kelly demais. Cala a boca, Kelly. E ela insistia? Nossa! Que legal, gente. A gente falou assim, e aí, Priscila? Vamos... A gente... olha só. A gente trocava entre a gente lingerie pra ver como que a gente ia se apresentar pro namorado. Eu pro John e ela pro namorado dela. E a crentinha Kelly. Imagina... O Oséias era o marido, o noivo dela. O Oséias, meu namorado, nem toca em mim. Falei, deixa de ser idiota, mulher. Olha isso aí. E a gente zoava. E ela lá, íntegra. Olha que legal, gente. Mas ela era nossa amiga. Ela nunca deixou de ser a nossa amiga por causa disso. Meu Deus. E a gente zoava ela. Nossa, não desistia de vocês. Não desistia. E vocês, de querendo ou não, vocês também dela, porque você conhecia o caráter, apesar de bagunçar da fé dela, mas você sabia o caráter da pessoa, que é o que nós conversamos desde o começo do assunto aqui. Tem a ver com caráter. Aí uma amiga nossa da mesma classe morreu. Aí eu e a Priscila falava com ela, depois de morta, e a Kelly falava, gente... Isso é demônio. Isso não existe. Cala a boca, Kelly. Fica quieta na sua, deixa a gente... E a gente realmente acreditava que a gente falava com ela. Então era uma coisa assim, doida. Chegou um dia que o John começou a namorar uma menina. E aí eu falei assim, gente, eu não quero sair da cama. Meu Deus. E o meu pai falou, vamos, minha filha, você vai trabalhar. Vai pro seu estágio. Eu ia empurrada. Aí o irmão do John me liga.
Peterson. Ó, seguinte. Tô vendo que tá uma bagunça. A menina que o John tá, ela tá passando mal. E o John tá preso lá na casa dela, colocando um crucifixo na cabeça dela, porque a menina tá com voz diferente. A gente não sabia que era demônio, né? Então tem alguma coisa acontecendo. Então, hoje, quinta-feira, 21 de abril de 2000, a gente vai numa igreja católica à noite. Pra gente resolver toda essa palhaçada, você e seu pai. Combinado? Combinado. Aí, 11 horas da noite, eu e meu pai saem de casa para ir para Diadema, para ir para a igreja da Matriz Católica. Chegando lá, estava fechada. Aí o Peterson me liga, ó, você vai vir numa outra igreja aqui, porque a católica tá fechada. Ele tava na... Qual igreja? A igreja Renascer de Diadema. Bispo Milson. Cheguei lá, toda doida e maluqueira. Aí os oficiais já veio me abraçar. Eu já era encrenqueira, né? Me abraça, não. Não vem, não. Aí senta Bispo Milson, a Fernanda, que era essa moça, o John, o Peterson, eu e meu pai. Aí ela ficava assim pra mim, ó. O que você tá fazendo aqui, rapaz? E eu olhava assim pra ela também. Porque por mais que eu sempre fiz artes marciais, eu nunca fui briguenta. Ok. Eu sempre fugi de briga. Eu fujo de briga até hoje. Um tempo atrás, teve uma pessoa que queria me bater lá na Santa Ceia. Ela falou, eu vou vir aqui te pegar. Eu falei, você não vai me pegar, não. Eu vou correr. E eu fiquei correndo. Dando volta. Porque eu sei que se eu pego uma pessoa dessa, eu acabo com ela. Porque eu sou injusto, formada né? Exato. nisso. Falei, então, minha filha, você sai da minha frente, que senão eu vou acabar com você. E eu corria. Falei, você tá achando que você vai me pegar? Você vai brigar comigo? Você não vai. Fui. E eu fiquei correndo na ceia. E a menina doida foi atrás de mim. Quando o bispo me vê, ele falou, cara, o que aconteceu? Ela tá querendo brigar comigo, mas ó, fui, tchau. Fui embora pro carro. Porque se eu pego... Gente, eu sou faixa preta. Eu tenho uma vida. Uma vida nessa área. Não tem como. Imagine uma mulher com raiva, com todas as habilidades que eu tenho, se eu não acabo com uma menina. Eu acabo com ela. Falei, então, deixa eu ir embora. E eu não sou violenta. Tanto é que eu nunca bati nos meus filhos. Eu justamente tenho a arte marcial como um domínio do corpo e da mente. Que é isso que ela ensina, a arte marcial ensina. Isso ela ensina. Então, por mais que eu possa ser enérgica com as palavras, mas eu só sou das palavras. A arte porque discipula. eu tenho um domínio. Disciplina. Disciplina, porque eu tenho um domínio. Eu sei o que eu poderia fazer ou não. Poderia dar uma bica nela ali, que ela nunca mais ia levantar na vida. Eu poderia matar ela, porque eu conheço os pontos vitais. Seria tão simples. E aí, nesse dia de Diadema, eu olhei aquilo ali. Quem me recebeu? Pastora, esposa do Bispo Milson. Nossa querida falecida, né, pastora? Esqueci o nome dela. Mãe de Babi. Ai, gente. O dia que ela faleceu, eu não me esqueço até hoje. Ela que te recebeu. É um amor. Uma pessoa que tinha... O nome dela tinha que ser amor. Uma pessoa exalava amor. Então, foi muito forte. Ela falou, mas querida, o que está acontecendo? Sabedoria. E eu toda agitadona lá. Falei, não, a culpa não é minha. Essa louca que entrou na minha vida. Eu que sou namorada dele. Não, querida. Quem é a namorada dele é ela. Não é, você não sabe de nada. Porque eu tava com a doida. E aí o Bispo Milson, então, pegou as mãos assim e falou, vamos orar. A partir daí eu já não lembro mais. E aí eu fui embora. Aí no outro dia... Aí ele fez uma pergunta. Ô, Carolina, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita em Deus? Ai, pra que ele falou isso? Eu quis morrer. Como eu não acredito em Deus? Lógico que eu acredito em Deus. Porque pra mim foi uma ofensa ele ter falado isso. Eu acreditava em Deus, do meu jeito. E aí, a gente foi embora. Isso em 2000. Aí ficou um ano. Ele não voltava, mas não deixava namorar com ninguém. Ficava com ela e com 1000 outras, mas não deixava... Ele sempre me ligava. Oi, tudo bem? Às vezes era o final de semana inteiro, eu não saía de casa porque ele prometia que ia me ligar e eu ficava em casa.
Falei, não, o John vai me ligar. Naquela época não tinha celular nem Bina, né? Eu tinha que ficar em casa pra poder receber a ligação dele. Ai, gente, isso aqui... Só tinha o fixo. Só tinha um fixo. E ele me ligava. Ou seja, ele não deixava namorar com ninguém. Ele namorava todas. E você ficava ali E eu presa. ficava presa. E é o que acontece, infelizmente, E é o que hoje. acontece na maioria das famílias, né? E como é que vem, assim, essa questão da sua relação agora com a igreja? Porque você começa a conhecer a Igreja Renascer, da qual você faz parte, você é pastora, da qual você é líder de ministério. Como é que chega essa relação? Porque a Renascer tem a ver também com o selo do seu casamento também, de Deus marcar. Sim, e aí teve um dia que eu falei assim, gente, olha, não aguento mais essa vida. Não aguento. Mas vai na igreja. Não vou, odeio crente, nada a ver. Aí veio o convite. Eu conhecia o Elias, que cantava, que a irmã dele também, Karen. Sim, Elias da Karen. Assim, conheci bem no começo. Ele namorava uma menina chamada Carol, que era amiga de uma amiga. Falou, vai ter uma vigília. Vai lá nessa vigília. Aí eu falo pro meu pai, você me leva nessa vigília? Aonde? Nessa igreja aqui. Pra quê que eu falei isso? Quase acabou comigo. Falei, vou te levar numa igreja de evangélico. Você tá ficando louca? Agora que você tá louca de vez, a gente é católico. Tinha essa diferença. Mas eu fui. Eu falei que eu ia e eu tinha que ir. Cheguei lá. Quem tava ministrando era o Fran. O Fran. Luiz Mito Flaca, 46. Só que em São Bernardo. Em São Bernardo. Ele O Fran era líder uma- nosso em São Bernardo. Olha que legal. Ele tava numa O Fran, regional. na regional. E naquela noite... Muito bom, muito bom. Falou, quem quer aceitar Jesus? Eu fui a única da noite. E eu aceitei a Jesus Aleluia. Ali, Sua vida muda. meu braço já tava assim, ó. Eu não, já cansei. Tá bom, tá. Já entendi. Isso foi numa sexta. Segunda-feira, eu tava na igreja de novo. Quem tava ministrando era o bispo Milson. Aí ele me olha, depois de 1 ano e pouco. Quem quer se batizar hoje? Aí eu levantei minha mão. Falou, você? Eu acho que ele lembrou de mim. Mas por que você não se batizou até agora? Manda lá o microfone na boca dela. Falei, porque eu não tive a oportunidade. Ele falou, então é agora. Batizei. Eu falava palavrão mais que vocabulário. Rebelde. Rebelde com o pai, rebelde com o John, rebelde com todo mundo, agressiva. Veio tudo à tona com a separação dos meus pais. Vida doida. Quando eu falei sim para Jesus, eu nunca mais, até hoje, nunca mais eu falei um palavrão. Ali eu falei sim para Jesus. E o John, enquanto isso, já estava indo na igreja de Diadema com o bispo Milson, mas a gente não se falava. Aí teve um dia que eu precisei ir para Diadema e liguei para ele. Porque a gente, né, pelo esporte, enfim, eu não me lembro. Eu liguei para ele, pedindo uma carona. Ele, você sabe que eu me batizei? Falei, eu dei risada dele. Porque o processo dele foi mais longo. Aí dei risada, antes que eu não tinha me batizada ainda. Falei, eu vou para Diadema, você me dá uma carona? Dou, tal. Aí ele veio para dar em cima de mim, querendo mais uma vez, porque ele chegava na minha casa, ele ficava comigo, me levava para onde tinha que me levar, me deixava em casa e não queria mais nada comigo. Não tinha um compromisso mais. Então, por isso que eu entreguei minha vida para Jesus, porque a minha vida tava isso. 17 anos. Aí com 17 anos, esse encontro com 18 foi quando falei, chega! Um encontro com Deus. Chega. Deus marca a tua história. E aí, a gente se encontrou, ele veio pra me beijar. Eu tava dentro do carro. Falei, eu tô batizada. Eu sou uma mulher de Deus. Você não vem me beijar. E eu tô indo embora agora. Tchau. Saí do carro, bati, não precisei dar carona dele e fui embora. A partir daí, Deus falou assim, você vai pegar todas as cartas dele e você vai fazer como uma oferta de Abel. De Abel não, desculpa, de Isaac. De Isaac. Rasga todos os presentes dele e a carta. Você
vai sair dessa maldição, dessa dependência. E dias atrás, eu fui no médico, porque eu estava com dores no útero e minha mãe me levou no ginecologista. Tinha acabado de fazer 17 para 18. E aí, a ginecologista fez uma ressonância do meu útero e ela falou assim, olha, você quer ter filho? Eu falei, quero, lógico. Então, você tem que ter filho agora. Eu falei, minha filha, eu não tenho nem namorado. Eu tenho 18 anos, como é que eu vou... Então, porque você vai ficar estéril. Seu útero é preto. E esse ponto preto aqui vai ficar cada vez mais preto em todas as regiões. Você tem alguns espaços que é uma possibilidade, mas agora, daqui 5, 3 anos, não vai ver essa possibilidade. Aí foi quando minha mãe me arregaçou comigo. Tá vendo? Você foi perder a virgindade com esse marginal. Esse marginal acabou com a sua vida. Porque eu fiquei com HPV, que era um câncer de útero. Ele acabou com você. E não sei o que lá. Aquele dia, aí eu fui pra igreja. Porque aí eu já estava batizada. E aí eu fiquei com isso. Sou estéril, tenho HPV, e eu preciso fazer esse tratamento, sem namorado. Mas eu estava confiante, porque eu tinha um Deus. Aleluia. O CD do 6 e do 7, pra mim, do Renascer Praise, são o CD. E ali eu já entrei no Ministério de Dança. Minha líder, a Paula, queridíssima. Ela me deu uma coreografia logo pra fazer. Falou, eu vou te ensinar agora você dançar no espírito. É? Dançar no espírito? Falei, o que você montou foi lindo, mas deixa ser levada por Deus. E aí ela me ensinou. 3 meses depois, a Paula chegou em mim e falou, Carol, Deus falou comigo. Eu falei, o quê? Pediu pra mim sair do ministério pra você entrar no meu lugar. Eu falei, o quê? É isso. Você aceita? Eu falei, meu Deus. Eu falei, sim. Me posicionei, comecei a namorar um novo rapaz da igreja. Rasguei todas as cartas do John. Acabei. Falei assim, eu não dependo mais dele, eu dependo de Jesus. Foi isso que eu fiz. Eu entreguei ele como uma oferta de Isaac. Eu lembro até hoje o quanto que eu chorei. O quanto custou. Hoje eu tenho uma carta dele e eu tenho 1 grão de arroz que ele fez pra mim. Carol, te amo, porque ele escrevia no grão de arroz. O restante, queimei tudo. Porque eu queria uma nova vida. Eu tinha aceitado a Jesus. Eu não queria novo caminho. um novo. Falei assim, faça a tua vontade. Só que aí, como eu dei um fora nele falando que eu tava bem crente agora, aí ele começou a se apaixonar por mim de novo. Só que eu tava namorando já com outro. Chegou um dia, ele me ligou. Falei, eu quero falar com você. Olha, o que eu fiz? Fui falar com meu namorado. Falei, sabe o John? Sei. Ele quer conversar comigo, acho que ele quer voltar pra mim. O que você acha? Olha isso. Eu falei, você me libera desse relacionamento? Ele orou por mim. A gente tinha uma pulseira. A gente tirou as pulseiras de namoro. Falou, eu te abençoo, vai lá conversar com ele. Uau. Eu acho que eu não encontro um homem de Deus desse. E ele chorou muito, porque ele falou, eu tava crente que eu ia casar com você. Aí a gente se despediu. E aí o John falou, depois do culto eu vou na sua casa. Eu falei, tá bom. Bispo lá ministrando. Eu lá nos pedidos de oração, lá na escada com o PA. Falei, é hoje. Se ele falar alguma coisa, é hoje. Se não for, também não é nunca mais. E ele com o bispo Milson lá. Bispo, hoje eu vou falar com a Carol. O bispo de Milson falou, se você falar sim pra ela, você casa com ela. Se der não, nunca mais. Combinado? Combinado. Aí ele chegou na minha casa.
Aí eu já preparei a minha fita cassete ali. O boi velho. Coloquei o CD do Renascer Praise 7, que esse aqui foi furado de tanto que eu ouvi. Falei, você veio... Dupla honra. Aí ele falou assim, você vai vir conversar comigo? Eu vou colocar um louvor. E eu vou fazer uma oração. Aí ele, tá bom. Coloquei a música Um Pacto de Amor. Hoje Olhar nos teus olhos e ter forças pra seguir. Ai. Hoje eu tenho aliança. Esse mesmo. Orei. Na hora que eu abri o olho, eu falei, fala o que você quer. Aí ele falou, Carol, você quer casar comigo? Uau, já de cara assim. Aí a gente voltou. Amém. Aí o Bispo Milson enviou ele pra ir pra São Bernardo. Amém. Aí foi o encontro com você e o pastor Jô. Eu falei, Deus, esse menino vai vir aqui agora. Como é que vai ficar a minha liderança? Aí Deus falou assim, ele tem que ser líder com você, né? Eu falei, porque não dá pra mulher ficar mandando em homem, né? Eu falei, o que eu vou fazer então? Vai falar com seus pastores. Aí eu fui lá no pastor Jô. Pastor Jô. Nosso E pastor. fui no Fran. Porque naquela época a dança fazia parte do louvor e o O2, do PA. Projeto Amar. Pastor, o meu namorado pode ser líder junto comigo? Pode. Então, tá bom. Então agora você é líder. Te levanto como líder junto comigo. E a gente tinha 7 meninas. E aí a revolução começou. Você, logo após que você acontece essa aliança, é cantata, é projetos, Deus começa a dar um monte de coisa pra vocês, não é, cara, pastora? Exato. Aí chegou um determinado momento que a Bispa Ana falou, vou te apresentar pra Bispa Sônia. Ela tá procurando alguém pra fazer o Renascer Praise 10. Pra colocar 1000 dançarinos no Pacaembu. E eu indiquei vocês. Porque o que acontece? O John deixou de dançar axé. E eu também. Então a gente foi pro hip hop. Eu lembro. E a gente trouxe o hip hop pra igreja. Porque até então não tinha. É isso que eu ia te falar. A nossa dança era um pouco mais formal, né? Era um pouco mais tradicional. Me explica pra gente essa diferença. Mas eu acho que até meados de 2002, 2003, Você 2004... viu o Renascer Praise tipo 6, que tem dança? Renascer Praise 8, que teve... Quando foi que a gente chegou, era só o balé clássico, o jazz dance. E um pouco da dança de salão. Porque quem é do balé clássico é muito complicado. Porque é uma elite. É caro fazer balé. Eu fiz. Isso que eu queria entender. Entendeu? E o hip hop se aprende na rua. Então, são 2 mundos diferentes. O hip hop, pastora, é uma pergunta de músico que não entende nada. O hip hop é dança contemporânea? Não. Isso que eu queria entender. Dança de rua. Hip hop, street dance, Street dança dance, de rua. é dança de rua. Você tá nas comunidades, você tá nas esquinas, você tem uma roda ali com seus amigos e começa a treinar. E um vai ajudando o outro. Foi assim que nasceu culturalmente. O balé clássico, não. É palácio, é reinado, Rei Luís, século XVI, Itália, França. Não sabia disso, olha que legal. É balé, é corte. Você também atua, não sei se eu falei no começo, mas você também, além do taekwondo, hoje você também exerce uma função profissional como atriz. Atriz. Né? E assim, desde criança, conforme o balé, com essa formação... Como é que você chega nisso? Você estuda arte, né? Uma grande bailarina, se ela não é uma grande atriz, ela não é uma bailarina. Ah, é? É lógico. Ok. Você precisa viver aquilo. Você precisa interpretar. Não é interpretar, é viver. Você tem que entender, né? Você tem que entender. Aí eu fui fazer faculdade de dança. Depois do Kevin? Depois do Kevin. Não, Quando eu que tava legal. grávida, eu fiquei grávida do Cauã fazendo faculdade de dança. Faculdade de dança. Porque eu já tinha me formado no balé, já tinha me formado no balé royal e russo, já tinha me formado no taekwondo, faixa preta, né? Porque quando eu saí, eu era vermelha, ponta preta. Já voltou arrebentando. Voltei, depois de 6 meses, fiz a faixa preta, passei. E aí foi um resgate. Deus resgatou de todas essas de coisas. todas essas coisas. É uma marca, né? Porque a visão apostólica é uma visão de excelência. Você não pode parar de estudar nunca. E eu amo estudar. Eu sou muito CDF. Hoje eu acordei 5h18, eu fiquei estudando, porque de segunda-feira de manhã
eu faço a pequena pausa porque eu faço o café da manhã do Kevin, que ele entra às 7 horas na escola. Mas até 6h30 É tempo estudando. de estudo. Aí eu fiz o café da manhã, hoje de manhã, no caso, não coloquei agenda. Os meus filhos estavam dormindo, que hoje é o único dia que eles descansam. Todos os outros dias eles já fazem taekwondo, balé, ginástica e tudo. E eu voltei a estudar. Escrevi música hoje. Escreveu música hoje. Eu sou prova porque... Pastora, Te mandei. Antes, Eu não sei, mas foi uma inspiração. Porque a gente que tem a mente criativa, o Senhor fala comigo. o Senhor fala. E ele ativa em você os seus ativa. dons. A Bíblia fala isso, né? Ele Ele vai ativa. ativar os dons na gente, né? Ele Ativação dos dons. Ativação dos dons dá pelo quê? Pelo querer, pelo desejar, pelo buscar. Você não acordou meio-dia, você acordou 5h18. Exato. Então, às vezes, a gente quer as coisas e a gente fica esperando a nossa cama. A minha faculdade de dança foi por causa disso. Por quê? O Cauãzinho, ele era tão bonzinho. Ele dormia... Eu amamentava ele, mas de madrugada, eu acho que uma vez só. E depois ele acordava 11h30 da manhã só. Ok. Então eu tava à toa. Era a oportunidade que você tinha de realizar. Eu falei, sabe de uma coisa? Não tem impedimento. No caso do Kevin, né, que era pequeno. Eu falei, eu vou fazer faculdade. Eu vou estudar. Aí eu fiz a faculdade. O Cauã, com ele dentro na faculdade, falei assim, eu não vou ficar mais em casa estudando, fazendo licença maternidade. Eu vou voltar a estudar presencial de novo. E tá tudo certo. Então, assim, eu saí de uma faculdade, já entrei em outra. Agora vou fazer 2 pós-graduações em 2023. Fiz o Wolf Maia para poder se especializar na Escola de área Artes. do teatro. Do teatro. E Onde você atua hoje. E teve um dia que Deus de novo me acordou de madrugada. Vai pro computador? Eu, tá bom. Fazer o que no computador, Deus? Vai lá que eu vou falar com você. Aí lá vai eu. Tá, eu vou pesquisar o quê? Eu não sabia o que pesquisar. Falei, vou te falar. Tá. Aí vai lá ver eu, abro o computador. Falei, eu te quero no cinema. Eu, Fazer o quê? Pesquisa aí. Dublê. Eu, Dublê. Eu não sabia o que era dublê. Digita no Google aí. Dublê. E começa a ver cena de ação. Eu, tá. Comecei a pesquisar. Tá, e agora? O que você quer que eu faça? Digita aí, você fazer esse negócio aí. Tô resumindo aqui, como que é minha conversa com Deus. E aí, qual que é o nome disso? Digita. Aí eu digitei, dublê de ação. Eu nunca tinha ouvido falar, nunca ninguém me convidou, não sei de onde saiu essa palavra. Foi Deus que me falou. Aí, plum, cartaz. Você que quer ser um dublê de ação, venha fazer um curso. 6 meses, a primeira turma, R$1.000. Eita aí, vou fazer isso. Falei, é isso. Se inscreve nisso. Eu, John, a gente tem que fazer esse curso. Tá, depois a gente conversa. Você não tá entendendo. Deus tá falando comigo. Deixa eu dormir, amanhã a gente conversa. Tá. Liguei. Já falei, meu Deus, o que é isso? Aí que eu fui descobrir que existia uma profissão chamada dublê de ação. E você executa. E aí eu fui e liguei. Falei, John, você vai fazer comigo? Não, não vou. Vai. Porque Deus mandou. Não, você não me põe nas suas coisas, não. Falei, vou. Porque sem você eu não vou fazer. Amém. Não, não vou. Vai, por favor, vai. Vai. Deus pediu, John. Deus quer você aqui.
Você é faixa preta de taekwondo, você é bom. Você tem que transformar a sua arte. O apóstolo veio aqui, o que eu esqueci o nome dele, ele tocou na sua Eu lembro, mão. o John me mostrou o vídeo. Ele tocou na sua mão e falou que a gente tinha que interferir na sociedade. Só que isso a gente já... Isso foi, agora pensando, né, antes. Mas o apóstolo já falava sobre trono de artes. E a gente não entendia. Isso foi há 8 anos atrás. A Kathleen nasceu. E aí eu falei, que agora... Porque toda vez que um filho nasce, a minha vida muda completamente. Falei assim, agora. Aí a Kathleen nasceu. No nascimento da Kathleen, depois de 6 meses, que a gente voltou pro taekwondo. É isso aí. Voltou pro Punse, que é uma modalidade que é uma luta marcial sem contato. Se bem que o John foi para a seleção para disputar a Olimpíada, no contato ainda. Só que aí, obviamente, não era o que Deus queria. Mas ele foi nessa viagem, ele batizou a maioria da equipe dos atletas. E o atleta que realmente conseguiu a medalha olímpica recebeu a oração do John. E ali Cristo entrou naquela equipe. A gente fez parte da equipe e a gente foi para a modalidade de Punse, que desde de adolescente eu fazia, só que ele tinha um nome de formas. É uma luta contra o imaginário. Ali a gente já chegou, eu peguei todos os Punses, que é como se fosse uma luta imaginária de coreografias pela internet. E ali eu fui para um campeonato brasileiro. Ganhei, fui para o Mundial. Eu, Kathleen, o John, que foi assistir, na época ele não estava ainda no Punse, isso em 2016. Aí eu ganhei brasileiro, fui para Paulista e voltou o Punse na minha vida, que foi o taekwondo. Que foi a restituição. Restituição. Porque até então eu fazia o taekwondo, enfim, mas nunca mais campeonato. Amém. E aí ele falou, agora você vai ser dublê de ação por causa disso daí. Aí o John fez o curso comigo. Fez. No último dia do curso, eu fiz meu primeiro filme. Terapia do Medo. Terapia do Medo, seu primeiro filme. Foi meu primeiro filme. Era um filme de terror. E quando você é dublê de ação, você não se envolve muito com a sinopse. Porque você tem que fazer o que você tem que fazer e vai embora. Não é seu, não é sua personagem, você vai ali e você faz. E ali era um filme de terror com a Cleo Pires. Eu fui dublê dela. Cleo Pires. E fui dublê dela em algumas situações. E fui dublê de ação da Débora Cabral. E ela... Era um filme meio trash. Mas Deus me quis ali. Amém. Que eu tinha que segurar um crucifixo. E o diretor, na hora, falou, Carol, o meu telefone só tá dando 66666 aqui. 33333. Eu tô com medo, porque é um ambiente diferente. Falei, para ter medo, 3 é bom. O que não é bom é o 6. Aí ele, é mesmo? É. Aí ali eu já ministrei ele. Ministrou. E a partir dali nunca mais a gente parou. Eu sei. O John tá fazendo muitas coisas. Um dia eu tava assistindo. Vocês não tinham me falado nada. Vocês não tinham me falado nada. Um dia eu tava assistindo Netflix e tal. E tava na Netflix. Aí eu e meus filhos. E a gente conhece eles, amamos essa família. Aí do nada, eu vi um cara na Netflix, eu esqueci o nome do filme nordestino lá, do cara Shaolin lá. Shaolin lá. E aí, acho que o John aparece na bicicleta. Aí eu falei, ei, para tudo, dá pause aí. Falei, é o John. Aí a André, não é o Zé, não é. Eu falei, é o John, meu Deus do céu. Aí depois encontrei com ele na cena, eu falei, bispo, você tá num filme, aí ele cai e já começou a morrer de rir. Ele falou, você não sabia? Deus nos deu um chamado. Sou ator e dublê e tal. Exato. Ou seja, olha onde Deus coloca vocês.
Olha de onde vocês saíram. Nossa. E olha o que Deus faz com vocês. Vocês podiam se limitar a ser pessoas que faziam cantatas e fariam coreografias numa igreja local. E que a gente estava feliz. E Deus estava marcando, selando vocês. Exatamente. Mas olha onde Deus leva vocês. Exatamente. E você se torna... Aliás, vocês têm... O John já falou, mas eu queria que você desse só uma pincelada. A gente está chegando no final, mas o John... nós temos um ministério poderoso com eles, que é o Zoidense, que Deus entrega como visão, né? A pastora Carol palestra pelo mundo inteiro. Então eu queria que falasse, olha o que Deus faz com você. Exato. Em 2014, depois de ver tanta gente, falei assim, nossa, na igreja tem tudo, que esse povo tá dançando tanta coisa feia aí? Que esse povo é tão estranho. Aí eu falei assim, ó, vamos parar de reclamar? Que enquanto eles ficam aí fazendo isso, eu vou dar o Zoe pra vocês. Eu falei, vai dar o quê? Vai dar Zoe. Eu falei, John, Vida. é pra fazer o Zoe. Ele falou, o que é o Zoe? Eu não sei, é pra fazer isso, é o que Deus falou. Tá, então a gente vai fazer toda essa dança, resgata essas músicas do axé e a aula vai se chamar Zoe. Aí ficou Zoe Dance. É assim que Deus Vocês faz. são malucos. É uma coisa assim, maluca. Mas esse é o nosso Deus, esse é o mover que a gente vive, ou aquilo que a gente crê. Amém, amém. E hoje eu acordei fazendo algumas letras, já te mandei, e eu vou fazendo aquilo que E Deus... os projetos? Agora, além... Eu sei das letras, mas Deus está te entregando muitas coisas que agora tem. Olha, gente, eu tenho que fazer vários podcasts com a pastora Carol. Tem o livro da dança. Tem um livro da dança, Ministro de Dança. Ministro de dança. Vai ter um já outro. É isso que eu queria perguntar. Quais são os próximos passos agora? Agora, o próximo livro vai ser um que o Bispo John tá escrevendo a fundo, que é sobre o Trono das Artes. Uau. Aí Deus, nesse meio tempo também, eu tive uma experiência muito forte com aquilo que é perdão. Então eu vou escrever um livro. Perdoar é um ato, não é um sentimento. É um livro que eu vou escrever, que já eu conto. E sobre inteligência tríade. Esse veio para selar uma nova revolução que vai acontecer no Brasil, em nome de Jesus. Amém. Porque inteligência tríade, Deus falou esse nome para mim. Inteligência tríade, muito legal. Eu já registrei, não existia, nem em inglês e nem em português. Inteligência tríade. Falei, Deus, o que é inteligência tríade? Primeiro ele fala o que eu tenho que fazer, depois ele me explica. É sempre assim. Sempre assim. Jesus fala, Pedro, vem, anda sobre as águas. Mas Exato. como? Não, vem. Como? Eu escrevi um livro já. Esse livro já tem mais ou menos 180 páginas. Ok. E nesse domingo, ele selou o que era para ser feito. Amém. Porque eu tô nessa busca constante já fazem 4 anos. Amém. Nesse meio tempo, ele me deu uma metodologia também de dança contemporânea, chamada Charlotte Bassi, que é dança contemporânea juntamente com arte marcial. É uma metodologia nossa. Uma arte marcial misturada com dança. Que legal. Uma dança visceral, uma dança orgânica, e que a arte marcial tem movimentos maravilhosos de movimentos que, da maneira que você exerce ele, você não acha que é uma arte marcial. Então, foi desenvolvido para uma dança diferenciada. Então, nesse meio tempo, Deus me deu isso. Nesse meio tempo, a gente está com uma plataforma que vai ser a revolução, que ainda ela vai acontecer, o lançamento dela em breve. É uma plataforma onde ela vai chamar Inteligência Tríade, que é uma plataforma onde você vai entrar, e é um produto digital, e é onde você vai ter acesso do corpo, da alma e do espírito. Porque eu entendo que para você ser um inteligente tríade, você entende e compreende que se você não tiver essas 3 em andamento, esses 3 alinhamentos na sua vida, você não é feliz. E eu posso te comprovar isso. Justamente porque as pessoas, se elas dão a vazão só ao espiritual, muitas vezes ela vai esquecer do corpo, viram obesas, morrem porque não cuidam da sua saúde. Eu vi N pastores morrendo de Covid. Isso comprova. E eram pastores de Deus, homens e mulheres de Deus. Mas, infelizmente,
deixou um pilar. E o nosso ser é feito de corpo, alma e espírito. Tricotomia. Se você não tiver os 3, você não está feliz. Então a gente vai trazer um impacto emocional forte para as pessoas numa única conferência, manhã, tarde e noite. Elas vivenciarem o que elas têm que reprogramarem a sua mente para funcionar o corpo. Porque os últimos estudos são, esse aí que está a chave. Não é pelo pensamento, não é pelo sentimento. Você faz a ação, é corpo. Você quer a vitória de Jericó? Então, o que você fez? 7 voltas. Eles não pensaram. O que a gente vai planejar? Movimento. Isso é o que nós somos especialistas em ato profético. Amém. Não adianta você só dar 6 mergulhos. Precisa ser 7. Então, a revolução na vida de uma pessoa vem através do corpo, da ação. Para perdoar, eu não preciso sentir. Eu faço a ação, me perdoa, pronto e acabou. Eu não estou sentindo, eu não quero, mas eu vou fazer o ato. Tá indo em direção. Aí libera Amém. o sentimento, libera a consciência. Amém. O meu segundo livro é sobre isso, porque eu tive uma avó, a minha segunda mãe, enterrada sem eu saber. Pela família brigada italiana, de vingança, não avisou. Então, foi uma mágoa que eu trouxe muito forte para a minha vida. E uma vez, numa palestra de inteligência emocional, veio um talco no meu nariz. E era o talco que minha avó passava em mim. Falou assim, sabe o velório da sua avó que você não foi? Chora ele agora. Nossa. Aí foi destruidor. E o pior do quando você não perdoa, não é quando você tem raiva da pessoa. É quando você trata ela como indiferente. Como indiferente. É verdade. A pessoa morreu pra mim. Essa é a pior... Não fala comigo, eu não, nem... Quem é? Esse é o pior, que você tá no último estágio de liberar perdão. É verdade. É esse. Meu Deus, esse curso vai ser magnífico. Magnífico. Já tem data? Já, 28 de janeiro de 2023. Tá vendo? A gente vai ter um dia inteiro. Manhã 28 de janeiro de vai ser 2003. corpo. Amém. De tarde. Corpo é tudo aquilo que você tem que saber de nutrição, moda também, ok. estética, dança, Ok. saúde, Ok. cardiologista, enfim, médico, tudo corpo. Você vai aprender o que você tem que fazer. Amém. A escolinha. Alma. Você vai ter meditações, você vai ter psicólogos, terapias. Ok. E a música está envolvida aí na alma. Amém. É onde você vai entrar. Olha que isso aí.